Agora eu quero falar da neuroengenharia, né, envolvida com IoT. Isso tem tudo a ver com o metaverso. Falar da neuroengenharia é a mistura dos conhecimentos médicos, né, da medicina, da pesquisa médica, da estrutura do cérebro humano, né, envolvida com a engenharia eletrônica. A neuroengenharia é alguma coisa que está evoluindo de uma forma absurda e chegando com resultados práticos até nós, e chegando ao metaverso de uma maneira muito, muito profunda. Então, vamos entender isso aqui, porque esta parte aqui ela é fundamental para a gente entender como é que os nossos avatares vão estar representados por nós mesmos, com a nossa capacidade humana dentro dos metaversos. Vamos entender isto aqui. Então, a neurociência, trazida aqui pela neuroengenharia, com a contribuição de Internet das Coisas, vem numa evolução fantástica, onde os estudos mostram, os estudos da neurociência com a neuroengenharia, mostram que dispositivos eletrônicos miniaturizados em circuitos flexíveis, politrônicos, podem ser embutidos em óculos de realidade virtual na cabeça das pessoas através de microsensores. Então, olha, são perfurantes esses microsensores, são muito pequenos, porque se eu pegar uma moeda de 1 cent norte-americana para entender o tamanho do sensor, que ele é essa matriz de agulhas, ele é inserida no couro cabeludo humano e permite levar, então, todas aquelas áreas do cérebro, né? Então, aqui mostra a posição, eu tenho um sensor 1, sensor 2, 3, 4, 5, 6, que pode estar em diversas áreas do cérebro, levam para a capacidade de sentir o comportamento do cérebro e levar isto com uma interface para um óculos de realidade virtual. Isto sendo estudado e sendo traduzido já na prática, e nós vamos ver, num óculos de realidade virtual mais evoluído aqui, né, onde todos os sinais neurológicos são sentidos, monitorados e traduzidos por software de uma maneira em que, no metaverso, com a interoperabilidade e interatividade permitida pela Web3, todos esses sinais podem ser levados em tempo real, tratados pela inteligência artificial e tendo isto uma base de resposta para a interatividade humana. Vamos entender isso? Agora, indo para o lado real da nossa vida hoje, 2022, aquilo onde estamos neste momento, pode ser surpreendente, mas, veja, este aqui é tido como o primeiro óculos de realidade virtual controlado pela mente. Ou seja, eu tenho toda essa parafernália atrás do óculos, capaz de levar para a internet todos os sentidos, as nossas percepções que estão, né? Os nossos 7 sentidos que são tratados pelo nosso cérebro são percebidos e levados para as suas interfaces devidas na internet. Para a gente entender isso aqui, nós estamos falando de um produto chamado DSI-VR 300, que é um primeiro handset Active a seco. O que significa dry, EEG? Dry é não perfurante. Mostrei no slide anterior que ele inseria no couro cabeludo, perfurava com microagulhas o couro cabeludo. Este aqui, na evolução da tecnologia, ele mesmo com o cabelo grosso, ele não é perfurante, ele apenas encosta no cérebro, na cabeça. E ele não sendo perfurante, ele permite que ele transmita os sinais neurológicos, todos dos nossos 7 sentidos, para a internet. Então, vamos ver como é que é isto aqui. Olha, vamos dividir essa estrutura. Eu tenho do lado esquerdo os óculos padrões, LCD, da Vive,
que é um óculos de realidade virtual, realidade aumentada, que está aqui. Ele é um device que existe hoje. Ele adicionado, o mesmo device adicionado do Active Dry EGG Neurable, que é esta parte à direita aqui toda, permite que a integração desses dois dispositivos, a partir de aplicativos, né, e vários aqui, ele tem aqui o NeuroGuide e o BrainSurf, que são softwares de neurofeedback, né, o EEG Lab, o RP Lab, o BCI Lab, são vários softwares já prontos com capacidade de interface neural apresentados e possíveis de serem integrados a sistemas, né, que são sistemas neurocomportamentais com ferramentas de software de psicologia que trabalham em milissegundos e algumas que estão trabalhando em nanosegundos. Então, nós já temos uma evolução. Este aqui é o primeiro, mas, veja, já está em comercialização, mas não é o único. Então, vamos entender. Nós temos outro produto aqui, de baixíssimo custo. O anterior é um produto caro. Este aqui é o Cognitive On, que é um produto que tem um apelo, né, de realidade aumentada. Então, ele é transparente, ele projeta na tela, ele tem a mesma estrutura, se olhar a parte de trás, os sensores aqui, que também não são perfurantes e que atingem áreas do cérebro capazes de levar para ele uma interatividade bastante interessante. Esses óculos eles foram desenvolvidos na China, eles custam hoje, vamos falar assim, 380 moeda chinesa e o equivalente a $57. É muito barato, né? Esse produto ele está aqui, ele é voltado para pessoas com problemas de paralisia cerebral e esclerose lateral amiotrófica, o ALS. Ele é voltado porque ele facilita, ele conectado a cabeças de pessoas com problemas neurais, ele ajuda a recuperação, ele dá interatividade para essas pessoas, e é um óculos de baixíssimo custo, já usando o estudo de engenharia neural baseado em IoT. Ele está aqui, mas ele também não é o único. Nós temos soluções, inclusive está o link aqui para quem quiser chegar nele, tá? Nós temos soluções mais avançadas, inclusive, como é o caso do Galeia 250, que também está aí à venda. Ele é um dispositivo composto, ele se vale de um dos melhores óculos do mercado, que é o Varjo Aéreo, né? E aqui é o óculos Varjo Aéreo, de realidade mista, e que, adicionado à estrutura da cabeça aqui, que é esta que nós estamos mostrando, com sensores faciais, aqui, vários sensores na face, vários sensores cerebrais, trazem, de uma maneira mais ampla, todo o sensoriamento que um óculos de realidade virtual pode exigir. É um óculos de realidade mista, este aqui, que está trazendo capacidades fantásticas agora, já comercializável para a internet. Se vocês entrarem nesses dois websites indicados aqui, vocês vão ter uma explicação, uma didática muito bem feito, esses produtos que já estão trazendo a neurotecnologia de última geração para a realidade mista. São produtos que começam, isso aqui tendem ainda a reduzir de custo, né? Já temos produto barato aí, e a tendência é chegar isto a fácil aquisição mundial à medida em que houver a economia de escala para esses produtos. Isto aqui mostra que o potencial desses devices IoT baseado na neuroengenharia, levando os óculos de realidade virtual a este nível, vão cada vez mais potencializar a viabilização da construção de metaversos altamente interativos. Thelma, o que você achou disso aqui até agora? Uau!
é impactante. Eu fico feliz de ver esse potencial, esse movimento no mundo acontecendo, e já atenta o que a gente vai ter nos próximos módulos. É necessário colocar as questões de privacidade em pauta para a gente usar da melhor forma todas essas informações. Diga. Olhando o passado, a gente esses questionamentos agora, eles surgiam, né, em outras tecnologias, então eu tenho confiança que a gente tem condições de vencer, né? Se a gente for ver bem, o nosso próprio e-mail, que é algo que a gente usa sem se preocupar, quando existia aquela preocupação, poxa, mas alguém vai ler a minha carta, a minha mensagem, né? Informações confidenciais são trocadas. Então, acho que vai vencer. E o que você está colocando aqui, que é outro ponto positivo, é a variedade de produtos já disponíveis, em vários preços. Então, essa diversidade traz competitividade para o mercado. E aí, será que tem algum aluno aqui nosso que está se inspirando, que também vai construir dispositivos como esse? É bem provável que a comunidade hoje, a IoT, consiga, já olhando para essas tendências, porque é uma oportunidade de negócio muito grande, né? Desenvolver devices para a interatividade no metaverso. Então, o que eu quero mostrar aqui nessa ilustração é alguma coisa simples. Com certeza, o futuro, né, da realidade estendida, porque aí a diferença é a realidade estendida é aquela realidade em que eu não só tenho os óculos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, mas eu tenho todos os devices IoT no corpo, na mão, em todos os dispositivos integrados, levando o corpo humano de forma integral para o metaverso. Então, essa é uma tendência que a gente vê com o estudo da ciência, das tecnologias, e que em um futuro breve a gente vai ter o quê? Eu diria assim, soluções de design estéticas, funcionais, limpas, leves, vão proporcionar características, né? Levar ao metaverso características fisiológicas humanas de uma maneira bastante imersiva, e, obviamente, que atrás disso vai existir toda uma ética global, uma ética metaversal que vai realmente tratar esses dados em benefício mundial sem ferir a privacidade individual. Eu acredito muito nisso, é perfeitamente possível. Nós já temos tecnologias para isso, para tratar grandes massas de dados de uma maneira isenta e de uma maneira totalmente descaracterizada, dando total privacidade aos fornecedores de dados. Então, eu acredito muito, né? Eu digo assim, com o apoio da EAT, o futuro nos espera. E nós temos que pensar nisso, porque eu mesmo disse lá atrás, nas minhas palestras, que a IoT está em plena evolução, né? Daqui a pouco vai ser um bebê, ele não nasceu ainda, mas vai ser um bebê e vai estar aí no mundo, estando, né, ao nosso bem servir. Então, vamos lá, É Thelma. verdade, até dar um depoimento, né? Dentro disso tudo, quando eu olho para mim, o meu lado pessoal, do que você está trazendo hoje, na aula de hoje, acho que é o medo, né? Porque a gente, pessoalmente, quando pensa em, puxa, entender a minha mente, a gente pensa tanta coisa que já é confusa para a gente e vai expor isso para o mundo. Então, assim, uma sensação que eu falo, poxa, será que eu seria uma pessoa que me colocaria para a ciência começar as primeiras experiências, no exemplos anteriores que você citou, de ler a mente, né? Então, além da privacidade, psicologia também A ciência alta. não chegou à leitura do pensamento ainda, né? Apesar de que a gente já tem estudos sobre isso, eu já falei sobre isso. Elon Musk tem lá nos seus laboratórios a capacidade prévia de
ler a mente antes do pensamento ser formulado, porque por um pensamento ser formulado, o cérebro trabalha de uma certa maneira que ele vai montando, esse é um quebra-cabeça, o pensamento. Então, à medida que a inteligência artificial consegue pegar esses sinais, ele consegue entender o que você vai pensar, não o que você já pensou, mas o que você vai pensar. Então, eu acho que, se não houver uma bioética, uma neuroética aí totalmente vinculada a isso, realmente a humanidade vai ter problemas sérios. Mas, inevitavelmente, os gestores, a governança mundial, a governança do metaverso vai chegar a esse ponto de termos uma ética mundial muito séria nesse sentido, ok? Então, vamos... E uma coisa que está me vindo na cabeça, João, como isso vai facilitar também o aprendizado, a capacitação de que qualquer um possa ter novas experiências, mapeando, por exemplo, realidades que são longe de mim, como operações em campo, né? Eu estou falando de pessoas trabalhando no agronegócio. Como que esse gestual dela, isso possa ser trazido bem pertinho de mim, né? Então, muita gente se preocupa com a tecnologia, com a perda de empregos. Não é questão de perda de emprego, é surgimento de novas profissões e, e a facilidade que também a tecnologia vai trazer para a gente se capacitar em novas profissões. Perfeito, é isso mesmo, Thelma. Veja só, eu vou falar aqui de uma tecnologia rapidamente, mas é importante porque, como estamos falando de IoT, vou voltar a falar de uma tecnologia de computação de borda, né, de computação, onde existe uma evolução dela, uma tendência. IoT, com a evolução de IoT, potencializou a necessidade dessa arquitetura de computação de borda, porque a IoT, para se viabilizar e para poder viabilizar tudo o que nós falamos, nós estamos precisando de uma comunicação de baixa latência, de uma redução de tráfego na internet, a questão de poder ter um rápido acesso à análise de dados e uma série de coisas. Então, eu tenho aqui 2 artigos, um está representado aqui, mostrando quanto essa somatória de tecnologia, então, todas essas tecnologias, falando desde a engenharia, da biotecnologia, falando na neurociência, falando de IoT, em tudo isso, a Edge aqui, evoluída agora, com novos padrões, também contribui para isso. Então, quando a gente olha para a Edge, olhando na evolução do 5G, do 6G, da inteligência artificial, do machine learning que está aí, a gente começa a olhar que as aplicações, as soluções, cada vez mais já começam a considerar os óculos de realidade virtual envolvidas aqui no sensoriamento, e cada vez mais a gente tem soluções de processamento distribuído, ganhando cada vez mais força, trazendo recursos, agilidade e proporcionando a capacidade de viabilização de soluções metaversas. Então, isso aqui é apenas para chamar a atenção e 2 artigos que eu recomendo que leiam. Por quê? Porque nós temos que falar de uma outra coisa também extremamente importante, que são as tecnologias de IoT ligadas a tecnologias de Big Data, de inteligência analítica artificial, de machine learning, de aprendizado de máquinas, tudo isso conectados ao metaverso. Sem essa somatória de tecnologias, nós não teremos avatares com interatividade, com conexão adequada. Então, quando a gente começa a olhar, né, o que a IoT fornece para a Big Data, eu diria assim, não vai existir metaverso sem dados fornecidos por IoT. O metaverso ele é fundamentado em dados, né? Então, o papel de inteligência artificial, da ciência de dados, na formação do metaverso é uma das coisas mais importantes. E, obviamente, isso forma o que a gente chama dos big data, dos grandes dados. Cada avatar no mundo, veja só, cada avatar no mundo vai ter o seu próprio banco de dados pessoal. Então, cada um de nós
Nós, na verdade, seremos um banco de dados. Cada um de nós seremos um grande banco de dados, um big data pessoal. Cada ser humano, cada nó de rede na internet vai ser um banco de dados pessoal. Então, existe aqui uma relação muito grande entre nossos dados, a análise dos nossos dados e o metaverso. Tudo isso só vai poder acontecer se houver essa correlação de dados em tempo real acontecendo na prática. Então, para que a gente entenda isso, tem um outro artigo aqui que está trazendo para vocês uma visão muito clara de como isso acontece. Então, ele diz assim, à medida em que, né, entramos em uma nova era de criatividade e inovação com o metaverso, devemos entender que esta, né, em seu cerne, ela é baseada em dados. Devemos entender que está em seu cerne os dados, ou seja, sem dados não existe metaverso. Metaverso só vai existir se tiver dados. Então, ele diz assim, fazendo uma recapitulação muito rápida, metaverso é um mundo virtual 3D conectado, que reúne dados, né, que reúne o mundo reais e mundos digitais, baseado em dados, obviamente, com tecnologia IoT, realidade virtual, inteligência artificial, e esses ambientes eles são, né, utilizando óculos e aplicativos. No entanto, o importante da mensagem aqui é dizer, você sabia que em apenas 20 minutos de uso de um óculos de realidade virtual, produz cerca de 2 milhões de elementos de dados exclusivos de um usuário de óculos virtual? Ou seja, nós mandamos para a relação internet 2 milhões de dados nossos, hoje com os nossos óculos, que não tem tanta interatividade. Um óculos que usa um smartphone com 10, 12 sensores dentro dele, leva aproximadamente 2 milhões de elementos de dados para a nuvem, para... Então, uma criança num jogo, utilizando um óculos de realidade virtual, IoT, hoje, esta troca de informações através da Edge, Big Data, aí Analytics, leva para mundos virtuais, né, uma grande variedade de dados. Um ser humano leva isso. À medida em que os óculos conseguirem trazer esses óculos mais modernos, que são conectados, pegando a questão da mente, entendendo os sentidos humanos e levando essas informações, este volume de dados ele vai crescer de maneira exponencial. Né? Esses artigos que eu estou indicando aqui nos mostram essa tendência e como isto acontece. Né? Então, é muito importante a gente entender todo esse conjunto de tecnologias estão aí, eles estão levando dados nossos, né, dados humanos, que serão representados por nossos avatares aqui no metaverso. E aqui, encerrando, Thelma, e depois a gente, né, fecha, vamos entender a questão de IoT aplicado em devices e handsets. Devices são vários, né? As roupas, as luvas e N outras coisas de conectividade corporal. Vamos levar isso aos, né, os handsets de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, que estão aí no mercado. Vamos entender, então, o que são esses devices? Eles são devices IoT, um handset, a RVE, são devices IoT? Ora, não há um consenso universal. Por quê? Porque aquele que defende a área de realidade virtual fala, não, imagina, hoje um handset, um óculos de realidade não tem nada a ver com IoT. Mas como eu mostrei para vocês lá no início, um óculos de realidade virtual hoje, de baixo custo, ele exige conectar um smartphone dentro dele. E a partir daí ele sem o smartphone não faz nada, não existe realidade virtual sem um smartphone. E os óculos mais evoluídos hoje pega tudo aquilo que tem dentro do smartphone e leva para dentro dele. Então, quando eu compro um óculos da Meta, um óculos da Oculus, né, um handset mais avançado de $3.000, ou então de, sabe lá, R$ 3.000 aqui, dependendo do modelo Oculus 1, Oculus 2, eu tenho dentro dele, na verdade, eu tenho
uma espécie de smartphone dentro dele. Então, quando eu olho um diagrama de bloco, né, de como um óculos de realidade virtual mais sofisticado é construído, eu consigo entender por que a IoT está dentro dele. Todas as características, né, o DNA de IoT está dentro. Por quê? Eu tenho câmeras, eu tenho sensores, vários sensores ligados, eu tenho dispositivos de radiofrequência de comunicação, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS, tudo aqui ligado a esses módulos. Eu tenho conectividade, eu tenho antenas, várias antenas, eu tenho bateria de conexão de armazenamento de dados, processadores, memória, programas embutidos. Ou seja, quando eu olho isto e levo para um dispositivo fixo, o que é um dispositivo fixo de óculos? Ele tem as suas lentes que vai permitir o ajuste de ângulo de visão, e ele tem, hoje, até essas lentes hoje ainda não estão no nível tão evoluído, porque muita gente reclama, né? Então, diz assim, o problema apresentado no uso de óculos não são relativos às tecnologias IoT, mas a questões de ajuste e conforto focal das lentes que estão dentro dos habitáculos AR/VR. Então, essas lentes, que são uma questão de tecnologia ótica, ainda precisam evoluir para tirar o efeito que os óculos de realidade virtual ainda trazem, cansativos, eles ainda a questão de ajuste na vista, mas não são os dispositivos eletrônicos que produzem isso. Pode ser que a IoT venha melhorar essas soluções, tá? Então, eu diria assim, que um handset hoje ele depende de sensores de conexão em rede, sem fio e internet para se tornar viáveis e úteis. Sem a tecnologia IoT embutida nos handsets, não haveria handset na situação, na evolução que está hoje. Então, isto é extremamente importante. Você concorda com isso, Thelma? Sim, concordo. Essa discussão do que é IoT, o que não é, até se os smartphones entram, é delicado até para grandes empresas de pesquisa, como a Statista, que é a número um em relação à pesquisa, ou se a gente pega o IoT Analytics, que é próprio de internet das coisas, como que eles fazem e demonstram esses números do IoT, mas separando em definições, entra, não entra. Então, a gente vê que muitas vezes a gente separa os dispositivos de baixa latência, com envio de pouco dados, que a gente chama de internet das pequenas coisas. As próprias TVs entram nessas estatísticas de IoT numa categoria separada, porque também não deixa de ser um dispositivo eletrônico inteligente e começa a vir sensores. E agora com os handsets de AR, VR e MR, vai entrando mais nesse bolo. O importante aqui para todos é entender o conceito e como aplicar isso em negócios que tragam resultados para as pessoas e para as empresas. Eu mesma, de acordo com muitos discursos do que eu faço, tem coisas que eu separo, tem coisas que eu não separo, de acordo com o público que eu estou interagindo. Quando a gente descobrir o segredo aí de como é que fica, enquanto isso a gente tem que dar um jeito e não pode deixar de transmitir. Mas nós, eu e o João, nós aqui do Tudo sobre a IoT, a gente realmente tem essa preocupação de trazer essa realidade de que sem esses dispositivos não tem metaverso, e para nós entendemos que sim, são dispositivos IoT. Perfeito, Thelma. Eu gostaria aqui de dizer que, infelizmente, eu simplifico, eu digo que todos esses dispositivos, eles levam, né, não importa se são ou não, né, dentro da grande discussão mundial, né, já que não há um consenso universal, eles carregam o DNA IoT. Não tem como desassociar, né? Um Smart TV hoje, com N sensores, tudo, não deixa... À medida em que ela não tinha, ela não era, mas à medida em que se adicionou, ela passou a ser.
né? Então, ela tem comunicação, ela tem sensoriamento, ela tem capacidade hoje de interatividade. Então, o Smart TV avançado hoje não deixa de ser, no meu entender. Mas vamos lá. Vamos ver onde estão aplicados hoje. A gente está encerrando aqui, mas eu queria só lembrar para vocês aonde e como isto impacta o nosso mundo hoje, tudo isso. Então, hoje a gente enxerga essa área, né, de realidade virtual, utilizando esses devices, handsets aí, né, de VR, de AR, em muitas áreas. Então, eu tenho, por exemplo, os parques de diversões indoor, aqueles dentro de shopping, etc., já tem muito brinquedo infantil, levando óculos, havendo interatividade com dispositivos mecânicos, eletromecânicos, de brinquedo, levando para a criançada muita diversão, né? Da mesma forma, quando eu olho para o estudo da ciência, da tecnologia, nas escolas, nos laboratórios, né? Isso aqui tem uma evolução, principalmente para a área de ciências, fantástico, tudo entender como as coisas funcionam, entender a física, a química, a biologia, tudo a partir daqui, utilizando esse tipo de device cada vez mais, e, obviamente, com a integração disso ao metaverso, vai permitir experiências fantásticas, né? Quando a gente olha no meio acadêmico, universitário, os alunos já com maior idade, estudando coisas em profundidade, entendendo como é que esse mundo funciona, em várias matérias, em várias disciplinas, praticamente tudo utilizando já a realidade virtual. Na prática, no trabalho, na moda, no turismo, em várias áreas onde a realidade virtual, a partir dos devices de sensoriamento, IoT, está chegando, levando todos esses devices aí para o uso prático, no escritório, em todos os tipos de negócio, a aplicação de soluções de realidade virtual, de metaverso e de interatividade, de internet das coisas, estão levando esses devices a contribuírem com a humanidade. Quando a gente começa a ver em reuniões corporativas, né? Hoje já muita gente entendendo e participando de dinâmicas aqui, utilizando óculos de realidade virtual, da mesma forma em grandes eventos que a gente tem aí no mercado, eventos de massa, utilizando já em larga escala, eventos presenciais, utilizando óculos de realidade virtual. Na indústria, em vários segmentos de suporte, manutenção, desenvolvimento científico, biológico, a aplicação hoje de gêmeos digitais, de tudo isso a partir de tecnologias bastante imersivas, utilizando recursos de internet das coisas, estão aí presentes na vida humana, né? Quando eu penso em jogos avançados aqui de realidade virtual, usando roupas, né? Inclusive jogos comerciais, que o pessoal pode utilizar esses óculos, utilizando ambientes, entendendo, utilizando a questão, né? Usando os equipamentos. Aqui a representação é o seguinte: eu não tenho a arma virtual, mas ela parece estar na minha mão e eu tenho um controle na minha mão, utilizando, e eu enxergo na minha mão um device diferente, tá? Então, a realidade virtual trazendo a sensação para o corpo humano, com roupas especiais, com óculos que nos deem essa sensação típica, né? Olhando as grandes indústrias, então a indústria pornô, a indústria do sexo, já na internet, utilizando óculos de realidade virtual, com muitos dispositivos, muitos devices IoT, servindo de base a uma indústria bilionária, estão daí, né? Ela traz para a gente também a questão do metaverso, que vai proporcionar todas essas sensações humanas, sensações físicas humanas, dentro desse processo, tá certo? A mesma indústria que traz isso, traz o treinamento para áreas militares, de defesa, e traz para a realidade hoje humana, né? Aquilo visto anteriormente é treinamento. Aqui é a aplicação prática dos devices no mundo real, onde o Exército norte-americano, por exemplo, já aplica em várias tropas equipamentos, né, baseado aqui naquele
óculos de realidade virtual aumentada da Microsoft, dispositivos de realidade aumentada muito sofisticados, evoluídos para a questão de termos um mundo real aplicando em atividades bélicas aqui esse tipo de coisas. Bem, então, eu encerro aqui e digo que nós temos muito mais agora, depois, mostrando, né, na próxima aula, a aplicação de tudo isso em nós mesmos, nós avatares, a internet das coisas aplicada aos avatares, com todas essas tecnologias no metaverso. Ok? A IoT aplicado no metaverso. Dúvidas, Camila? Uau! Vamos em frente. Vamos em frente, já super curiosa para a próxima aula. E você, o que achou de tudo isso, aluno? Coloca aqui para gente, dá uns feedbacks e a gente continuando aí o nosso curso Formação Metaverso Expert. Obrigada a todos. Ok. Obrigado a todos.